Abra sua Bíblia, queridão, queridona, em Lucas 18. Lucas 18, versos 1 a 8. Preste atenção no tema. Nunca deixe de orar. Nunca deixe de orar. No último domingo que eu estive aqui pregando, eu lhes falei acerca do reino. O tema da mensagem, se você está lembrado, foi: o rei está voltando. Jesus caminhando para Jerusalém. Lucas registra dos capítulos 9 a 19 essa jornada e faz tipo um diário de viagem. Aquilo de mais importante no que diz respeito ao reino nos foi passado na última mensagem, de que é um reino que já foi inaugurado, porque está entre nós. No original está dentro de nós, é possível essa tradução. Versículo 21. Essa porção bíblica também nos fala de que virá um tempo em que nós vamos perceber sinais da vinda do rei do reino, o rei do reino, de que o padecimento, o sofrimento de Jesus na cruz foi um sinal. E na compreensão teológica que eu tenho, acompanhando de outros colegas, aquela expressão cara ao apóstolo Paulo, escrevendo a 2 Timóteo, os últimos dias, começa então da ressurreição de Jesus até a sua segunda vinda. Hoje pela manhã, quem esteve aqui, ouviu eu traçar aqui um paralelo. A primeira vinda de Jesus foi silenciosa. Ele nasceu numa pacata cidade, numa estrebaria. Pouca gente soube, embora os anjos anunciavam. Magos o visitaram 2 anos depois. Mas foi algo, de certo modo, sigiloso. A primeira vinda. A segunda vinda, todo olho verá. Vai ser algo internacional, apoteótico. Como diz Jeremias Pereira, vai ser exponencial. A primeira vinda foi uma vinda frágil, um bebê. A segunda vinda ele virá como Cristo glorificado. Aleluia. O reino já está entre nós, mas ainda não chegou para nós. Foi inaugurado, mas não consumado. Daí Lucas, então, depois de falar sobre isso, ele imediatamente fala da oração, e ele traz 2 parábolas sobre oração. Aí você deve estar pensando: mas pastor, o que tem a ver oração com reino? Tudo. Na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina, está lá registrado: venha o teu reino. Está lá em Mateus. Esse reino tem características de governo, de poder. O reino não é um lugar, o reino é um poder. O reino é um comando. O reino de Deus é um domínio de Deus no coração, na história. E olhe para mim, por favor, para além da história. Daí a oração é essa oportunidade que a gente tem de tomar partido pelo reino e pelo rei. A gente precisa parar com essa ideia tosca
de que oração é algo passivo. A oração é uma coisa assim, meio melosa, de gente muito sentimentaloide. Aquela coisa daquela conversa mole, ou uma petição indiscriminada acerca de algo que a gente quer para a gente mesmo. Oração é luta, oração é agonia, oração é batalha. Na vida a gente está sempre tomando partido. Orar é tomar partido. Daqui a pouco eu vou explicar esse termo na grande ideia desta passagem. Então são duas histórias. Você conhece muito bem a chamada do juiz iníquo, que na verdade é da viúva perseverante. Eu não sei por que as traduções insistem em colocar a parábola do juiz iníquo. Na minha modesta opinião, deveria ser a parábola da viúva perseverante. E a segunda é a parábola do fariseu e do publicano. Daquele que confia na sua justiça e que chega cheio diante de Deus, dizendo: Deus, obrigado porque eu não sou como este. E do publicano, o coletor de impostos, o Mateus da vida, que era cuspido pelas ruas da Palestina por ser um colaborador de Roma, e que de repente chega diante de Deus, não tem nem coragem de erguer os olhos para Deus, só sabe bater no seu peito e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus aqui, ele faz domingo que vem a gente vai ver isso. Ele exalta o humilhado e ele humilha o exaltado. Tem coisas que só Jesus faz para você e por você. Não é só a Filco que tem coisas que ela só faz para você, não. Tem coisas que só Jesus faz por você. Só Ele mesmo. Essas duas parábolas têm uma mesma linha. Fala de justiça. Quem é que nunca assistiu um telejornal e já tomou partido, por um lado ou pelo outro, de uma discussão, e ficou, se não gritando, mas dentro do coração, dizendo: justiça, justiça. Quem é que não foi tentado, por exemplo, quem sabe até já participou de alguns movimentos e protestos, pleiteando justiça? Só que me permita ser franco com você, num prisma tão humano, num prisma tão pequeno, que não é isso que o texto está querendo dizer. O texto está querendo dizer aqui que orar é tomar partido por Deus e pelo seu reino, no clamor fervoroso por justiça na terra, mas justiça de Deus. Justiça como sendo um dos sinais do reino de Deus. Você já orou e de repente você falou o seguinte: Deus, eu não vou nem orar pelos meus pedidos. É tão pouco que eu vou pedir ao Senhor, eu estou até com vergonha. Eu vou pedir que haja justiça na terra. Eu vou pedir para que haja justiça para com os pobres, os menos favorecidos. Justiça lá na Ucrânia. Justiça lá no Sudão. Ah, Deus. Justiça no nosso Haiti. Justiça. É disso que o nosso texto fala. Nunca deixe de orar. Leia comigo. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém, porém como esta viúva fica me incomodando, eu vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me.
Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça? Grave essa frase, queridão e queridona, por favor. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Diga a vocês que depressa lhes fará justiça. Por favor, gente, deixa essa palavra entrar no seu coração. Depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Deus, captura a nossa atenção. Não permita movimentação, Senhor. Coração centrado no Senhor. Mente cativa à Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Venha o Teu reino. Orai sem cessar. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Lucas 11, 1 Tessalonicenses 5:17, Mateus 7, 6, 33. E por fim, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Dando um clique em Mateus, a grande ideia desta passagem é que orar é tomar partido por Deus e seu reino, no clamor fervoroso por justiça na terra. Amém. Tomar partido por Deus. Deus, eu estou enganjado com a sua causa. É interessante que quando Pedro, voltando a falar dos discípulos de Jesus, nossas séries das quintas-feiras, vou retornar ainda esse mês, quando Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, você cogita outras coisas e não as coisas de Deus. Essa expressão cogitas é tomar partido. Corremos o risco de, como Pedro, queridão e queridona, tomarmos partido do mundo, tomarmos partido de Satanás, tomarmos partido da nossa própria carne. A estrutura desse texto é simples. Há uma história, versos 1 a 5, e um princípio aplicado, 6 a 8. Dando clique, Mateus. A ilustração do princípio da oração é claro, eu não vou repetir a história. É uma mulher que tem um motivo para chegar diante daquele juiz. E essa é uma parábola muito interessante, porque, se eu não me engano, é a única parábola que Jesus fala o motivo dela, a lição, a moral, antes de contar a história. Versículo 1. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus falou: gente, eu vou contar uma história para vocês, mas eu já vou adiantar a lição. Orar é um dever. Repita comigo: orar é um dever. Orar é um dever. Orar é um dever. Aí você deve estar pensando: mas pastor, não é um prazer, não é um deleite? Claro. Na oração a gente não encontra calma, como diz a canção. Claro. Mas mais do que isso, amados, enganjado, enchanfrado, entrincheirado a essa ideia de oração enquanto deleite e comunhão com Deus eterno, está a ideia de que é um dever. É nos imposto esse dever. Orem sem cessar. Paulo disse aos Tessalonicenses: orar é um dever. Jesus contou esta parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. A intimidade com Deus é clara, é necessária, é legítima. Mas nesse texto, amados, Ricardo Barbosa vai dizer, é o exemplo de uma luta espiritual por justiça na terra. Há uma luta, há uma guerra. Eu não quero me delongar nesse ponto, mas você sabe, amados, de que há em nossa volta uma luta. Eugene Peterson, por exemplo, vai estar dizendo num dos seus livros que Deus está nos salvando
ou está salvando, está resgatando, está abençoando, está provendo, está julgando, está curando, está esclarecendo, mas há uma verdadeira batalha espiritual em curso. Há uma batalha moral. Não se trata de bandeira ideológica, de esquerda e de direita. Há maldade no mundo, há crueldade, infelicidade, enfermidades, superstição, ignorância, brutalidade, muita dor, amados. Eu olho para algumas pessoas, até algumas que estão aqui, ou quem sabe me acompanhando em casa, eu falo, meu Deus, quanta dor. E me parece, na escola dominical, eu pontuei isso para vocês, Cristo, Deus, não está assistindo passivamente isso no seu trono dourado no céu e dizendo o seguinte, agora eu quero ver esse pessoal se virar. Não, Ele está ativa, contínua, Ele guerreia contínua e energicamente contra tudo isso. Eugene Peterson continua também dizendo o seguinte, ele é a favor da vida, contra a morte, coloca-se ao lado do amor, opõe-se ao ódio, favorece a esperança, combate o desespero, Deus é a favor do céu, contra o inferno. E aí ele faz uma frase final, para nossa observação aqui. Não existe zona neutra no universo. Cada centímetro quadrado é área de contestação. Não existe, amados. No mundo não existe. Pode existir no Brasil, sendo votada agora, essa ideia do marco temporal. Mas no plano espiritual não há marco temporal. É tudo domínio contestado. Estamos em guerra. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. Há entidades malignas, há potestades malignas, dominando territórios inteiros. Por que existem guerras? Tiago vai dizer, por causa daquilo que está dentro de vocês. A justificativa de uma invasão de um território, ou de uma contestação de um resultado eleitoral, ou de uma briga por conta de gangues, ou de facções criminosas, ou a luta pela segurança pública por agentes das nossas corporações militares, tudo isso, amados, é apenas o que vemos. Por detrás, há uma peleja espiritual. Satanás, seus demônios, sistemas malignos, pecados estruturais. Uau! A orientação bíblica, amados, que casa com a nossa ideia e com o nosso desafio de orarmos sempre, é de que nós devemos orar revestidos da armadura de Deus. Aleluia. Essa mulher está em volta com o juiz iníquo. Essa mulher está em volta com o sistema do mundo. Esse juiz iníquo representa o sistema do mundo. Não teme a Deus, não respeita ninguém. A ideia no original de não respeitar ninguém significa o seguinte, não tem vergonha. O original é isso, não se envergonha. O problema desse juiz, e Kenneth Bailey vai estar dizendo na sua obra sobre as parábolas de Lucas, o problema desse juiz não é que ele não respeita outras pessoas, no sentido que não respeita cultura ou posição elevada. Esse juiz tem uma incapacidade de sentir a maldade das suas ações. Não há nada que esse juiz faça que lhe faça ficar envergonhado. Imagina vocês, ele está ferindo uma mulher desamparada. Uma viúva, uma pobre, que ninguém dava nada por ela. As viúvas, amados e amadas, presta atenção aqui, nessa época bíblica, só eram alguém quando tinham marido. Ou um outro homem, no caso o pai, na infância. Ou os filhos na viuvez. Essa mulher não tinha marido, essa mulher não tinha pai, essa mulher não tinha filhos, porque ela está sozinha pleiteando a sua causa. Ela é exemplo de alguém desamparado, alvo da assistência de Deus. Me permita usar um termo jocoso, mas com todo respeito ao texto bíblico, ela é uma Lázaro de saias. O Lázaro não é um mendigo que está à porta da casa do rico
e o original grego para mendigo é a mesma raiz do verbo cuspir. Ele não é um cuspido da natureza, da sociedade. Esta mulher viúva, ela é uma desamparada. Ela é uma alheia ao sistema. Enquanto o mundo inteiro, preste atenção nisso, grita, juiz, que vergonha! Isso não tem nenhuma impressão sobre ele. Não repercute nada. Diz o texto, ele não respeitava ninguém. Ele não se sentia envergonhado diante do drama de ninguém. Olhe para mim, não é isso que a gente sente? Pastor, eu fui no INSS e foi remarcado para o mês que vem. E eu vou de novo e vai ser para o outro. Está difícil. Está difícil ter aquele seguro que eu preciso ter. Está difícil para eu ter aquele direito que me foi outorgado. Mas está difícil. Eu assisto os noticiários e eu fico triste, Senhor. O que eu faço? Este mundo está virado de ponta cabeça. O sistema, você está no trabalho, eu falei isso com alguém. Hoje eu falei, rapaz, você precisa colocar uma coisa na sua cabeça. Não adianta. Todo trabalho que você for, você vai ter esse tipo de problema. É gente querendo pisar em você, é gente querendo ficar no seu lugar, é gente fazendo picuinha. Meu queridão, você vai para onde? Eu vou trabalhar para mim. Piorou. Você é o seu pior inimigo. É um sistema, amados. Nós somos como essa viúva. Defende a minha causa, defende a minha causa. E esse juiz, amados, não é ninguém do Supremo Tribunal Federal, não. Antes fosse. É o sistema deste mundo que jaz no maligno. O mundo é forjado para desprestigiar o justo. Tudo no mundo. Desde a idade aí da Ana Clara, da Nina, do Davi, até a idade da irmã Arda, tudo é contra. Tudo vai contra. Mas olha para mim, o que essa viúva fazia? Eu vou perguntar de novo. Você não entendeu. O que essa viúva fazia? Versículo 3. Ela sempre o procurava dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Eu não sei se era uma causa de terreno, de casa, contra o meu adversário. Era uma pessoa real que estava contra ela. Não sei se era um marido que a abandonara. Não sei se era contra alguém. Mas ela estava desprestigiada, desmoralizada, desmobilizada, desencorajada. Ela encontra resistência. Você tem encontrado resistências na vida, sim ou não? Resistências? Essa mulher encontrou. Mas essa viúva surpreendentemente empreendeu uma luta por justiça. Ela buscou sem desanimar. E aí, como clímax da história, para não delongar muito nisso, no versículo 4, por algum tempo ele não a quis atender, porque pensou assim, é verdade que eu não temo a Deus, eu não estou nem aí com esse drama dessa mulher, eu não respeito ninguém. Porém, como essa viúva vive me incomodando, eu vou julgar sua causa, para não acontecer que por fim ela venha me molestar. O verbo grego aqui para molestar tem muito a ver com uma expressão popular chamada deixar alguém com o olho roxo. Talvez esse juiz teria dito o seguinte, cara, eu vou defender logo essa mulher, porque senão eu vou acabar levando o olho roxo por conta disso. Essa mulher vai chegar aqui um dia e vai ficar nervosa e vai partir para cima de mim. Há quem pense assim. Eu tenho muita reserva de pensar assim. Tão literalmente. Porque o que uma viúva pode fazer em relação ao juiz? Eu acho que esse juiz, ele disse assim, eu vou seguir uma tradução árabe. Obviamente que eu vou falar em português, né? Eu vou atender essa mulher para que ela não me dê mais dor de cabeça. Está me incomodando muito. Mas chega um determinado momento que Deus nos atende em nossos clamores em relação a juízes e a sistemas deste mundo.
desse modo, pela nossa persistência. Mas o foco dessa história não é esse. O foco dessa história é um contraponto. Dá um clique, Mateus, que Jesus quer fazer. Você tem que estar preparado para entender isso daqui. Senão você vai embora, vai ser mais um culto, você não vai entender nada. O contraponto é esse. Ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Se o juiz iníquo, se o sistema do mundo caótico, preparado para prejudicar os que são justos, se até mesmo nesse sistema alguns de nós somos abençoados, sim ou não? Somos ou não, gente? Sim, ué. Não é possível? Tem hora que Deus... Poxa, eu nem imaginava que isso iria sair. Imagina, esse é o contraponto. Você acha que Deus não vai fazer justiça mais cedo ou mais tarde? Aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Embora pareça demorado, repita comigo, pareça demorado. Parece, gente, mas Deus não está demorando, Léo. Pareça demorado. E aí Jesus diz, versículo 8, eu digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Agora, o contraponto é, uau, será que quando o Filho do Homem, aí retomou a temática da volta do rei, do retorno do rei, do rei que está voltando. Quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar gente com fé nessa justiça? Que é o problema é isso, amado. Você pode ter fé na justiça dos homens ou fé na justiça de Deus. Se você tem fé na justiça dos homens, acabou. Agora, se você tem fé na justiça de Deus, deixa eu falar uma coisa para você. O ano do jubileu chegou. Aleluia. Em Lucas capítulo 4, Jesus fala o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. De tal modo que agora em diante, os pobres, os cativos, os cegos e os oprimidos são meu alvo preferencial. E eu estou proclamando o ano aceitável do Senhor. Lucas 4:19. E você sabe o que é o ano aceitável do Senhor? É o ano do jubileu. Já começou. O reino já está entre nós. O reino já está dentro de nós. Jesus decreta aqui que o seu reino chegou. Esse reino trouxe libertação às velhas autoridades, o perdão das dívidas com os velhos reinos e a liberdade para aqueles escravidão espiritual e social. A marca, a essência do jubileu é a graça esplêndida. É o dia aceitável do Senhor, é o dia da liberdade, é o dia da salvação, é Jesus de Nazaré articulando e encarnando em suas palavras e ações a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Se você não entender isso, você não vai entender nada desse texto. E repito, vai sair, vai dizer o que foi que o pastor pregou. A luta dessa mulher é uma parábola que Jesus conta para ilustrar qual deve ser a nossa luta. A nossa luta tem que ser pleitear com fé a justiça de Deus, que não é como o juiz iníquo desse sistema do mundo. É um justo juiz, aquele que nos está concedendo imediatamente, dentro de nós e a partir de nós, a nossa salvação eterna. Eterna. Por isso a oração: venha o teu reino.
Por isso a orientação de Pedro, em 2 Pedro 3, 8 e 9. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quando você se arrepende, quando você entra no reino, você entende que o Rei do Reino já está entre nós, já nos concedeu o legado da libertação, já pagou as nossas dívidas, já quebrou as nossas amarras com o passado, com os legalismos, com os moralismos. Agora somos livres, verdadeiramente livres. Como diria Martin Luther King, graças ao Deus Todo-Poderoso, somos livres. E aí nós clamamos dia e noite com base nesse reino, nessa justiça, e não por nossas necessidades pessoais. Eu quero, em nome de Jesus, que você redefina a sua oração. Ousadamente eu quero lhe propor que você mude o seu jeito de orar. Você até pode orar pelas suas questões pessoais, mas elas precisam estar num nível pequeno, básico. Mas você precisa sair do nível básico para ir para o nível avançado. Senhor, eu vou pleitear o seu reino, eu vou pleitear a sua justiça. Porque se você ficar só no nível básico, você vai se decepcionar. Eu sempre tive essa noção. Mas lendo o livro do Ricardo Barbosa, que ele lançou esse ano, sobre orações não respondidas, aquilo me tocou profundamente. Ricardo Barbosa é um pastor presbiteriano na cidade de Brasília, que perdeu, em 2021, um dos filhos com 41 anos de idade, de câncer. Esse jovem, se não me engano o nome dele, Tiago, deixou um filho com síndrome de Down, de 2 aninhos, que até hoje pergunta pelo seu pai. Não tem noção ainda do que aconteceu. Ricardo é um líder no Brasil inteiro. Alguns aqui sabem, conhecem os seus textos. Ele orou, a presbiteriana do Planalto, a igreja que ele é pastor durante muitos anos, orou. E o Senhor disse não. Uma criancinha do tamanho de Samuel escreveu um bilhete dizendo: Deus, na época da pandemia, porque em 2021 ainda estávamos com alguns temores, Deus, essa Covid está matando muita gente. O Senhor também levou o tio Tiago. Eu orei por ele, o Senhor não fez nada. A luta, o drama. Mas Ricardo Barbosa optou de fazer uma coisa interessante. Ele já tinha pregado essa série sobre orações. Uma das parábolas é essa. Ele refez o texto. Confirmou aquilo que ele cria, como ele de fato tem uma fé ortodoxa. Mas ele colocou alguns adendos. Dizendo que se a gente orar apenas por questões pontuais, urgentes, pessoais, nós vamos nos frustrar. Sim ou não, gente? Meu Deus do céu, vamos combinar uma coisa, gente. Será que só eu que às vezes falo, poxa Deus, eu estou orando, Deus. A gente precisa orar numa dimensão maior. Aleluia. E aí ele coloca, olhe para mim por favor, todos. Ele diz assim, olha, o dever de orar sempre e nunca desistir é por causa da aparente demora da manifestação da justiça de Deus. E esta é a maior luta que a oração e a fé enfrentam, a demora. Porque diante da demora, esmorecemos. Pior, a oração se transforma numa experiência privada, em que apresentamos a Deus nossas necessidades egoístas, demandas infantis, trivialidades, sem nenhuma consciência para aquilo que Deus está fazendo na história. Porque a gente não sabe o que Deus está fazendo. Gente, o não de Deus é um baita sim. Só que você não está entendendo. Porque Deus está fazendo algo maior na história. Nós não ansiamos pela justiça. Nós não buscamos o reino de Deus. Nós não desejamos ver a vontade de Deus sendo feita aqui na terra, em nossa família, igreja, cidade, como ela é feita no céu.
Sabe por que nós não prevalecemos em oração? É porque nós damos a luta como perdida. É porque nós não oramos. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Oh, Deus. E a pergunta que não quer calar e que ainda ecoa e me bagunça o coração é: será que quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé? Essa fé de encarar a oração como luta. Essa fé de não confiar na sua justiça como o fariseu, que domingo que vem, querendo Deus, eu vou estar falando. E o próprio texto diz, só um spoilerzinho aqui, no versículo 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Ele também explica por que ele contou a parábola. E tem a ver com justiça. A questão é, queridão e queridona, vamos combinar uma coisa. A questão não é se Deus vai fazer justiça aos que oram. A questão é se vai existir fé na terra no tempo que o Senhor revelar a sua justiça. O foco dessa parábola é perseverança. Provérbios 13:12 diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas o povo de Deus é um povo que espera. O reino de Deus é um reino de esperançosos. Isso não quer dizer que Deus não saiba como vai ser. Mas é importante a gente responder essa pergunta dizendo: Deus, eu creio. Preste atenção. Eu creio que o Senhor há de fazer justiça na terra. Hoje roubam merenda nas escolas. Hoje desviam dinheiro de saúde dos hospitais. Hoje eu não consigo ter acesso no meu trabalho. Hoje, por mais que eu me esforce, meus filhos, por mais que eu me esforce, abandonaram a nossa casa. Deus, eu me decepcionei com a fé. Eu me decepcionei com homens de Deus. Mas Deus, a despeito disso tudo, eu creio que o Senhor vai fazer justiça na terra. Aleluia. E eu vou esperar. Aleluia. Que diz o texto: será, versículo 7, que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, e embora pareça demorado? Olhe para mim, queridão, só parece. Só parece. Mateus dando 2 cliques, olha só que aplicação legal. Orar é enganjar-se na missão de Deus e inaugurar seu reino no mundo dos homens, assim como já está a atividade no coração dos homens. O grande desafio nosso é o seguinte: o reino está dentro de nós. E agora a gente tem que usar uma expressão, vou usar a expressão da Analzira. Nós precisamos sinalizar o reino. Gosto dessa ideia. Eu vou sinalizar o reino. Aqui tem um agente do reino. Não é você colocar uma placa na sua casa, não, mas seria uma boa ideia, né? Pelo menos no seu testemunho. Aqui mora um agente do reino. Aqui trabalha, nesse setor trabalha um agente do reino. Um agente do reino. Já pensou, amados, como nós seríamos influenciadores se todos nós infiltrássemos neste mundo como agentes do reino? Vem o teu reino. Seja feita a sua vontade. Então ore. C.S. Lewis tem um texto sobre oração num dos seus livros. Estou tentando lembrar o nome do livro agora. Deus no banco dos réus não é. Vou dever o livro, mas há uma citação dele dizendo o seguinte: a oração não é uma máquina.
não é mágica. Não é um conselho oferecido a Deus. Nosso ato quando oramos não deve, mais do que todos os nossos outros atos, ser separado do contínuo ato do próprio Deus, no qual somente todas as causas finitas operam. Antes dessa citação, ele vai dizer que nós temos o privilégio de participar do jogo de Deus e somos compelidos a colaborar nesse seu trabalho. Uau! Será que é por isso que Jesus disse em João 14, 12 a 14, que quem crê nele fará as obras que ele faz e ainda fará maiores ainda? Eu creio que é. Orar é entrar na guerra com Deus. É dizer, Deus, eu estou contigo. E o Senhor está comigo. É contigo. É por ti. Orar é isso. Orar é mais do que dizer estamos juntos. Estamos juntos é uma expressão que já está virando bagunça já. É dizer, Deus, eu quero me juntar. Mais uma vez citando a Nauzira. Eu quero me unir com aquilo que o Senhor está fazendo no mundo. O que o Senhor está fazendo no mundo? Eu quero me unir. Segundo Mateus, não deixe de crer nessa verdade. E aí é para arrepiar o coração mesmo, gente. O nosso Deus fará justiça aos seus escolhidos. Jamais limite esse conceito amplo de Deus. Chegará um tempo, amados, e não está longe, que os mártires que estão debaixo do altar, registrado em Apocalipse 6, clamando até quando, Senhor, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Aleluia. E o Senhor está falando a esses mártires. Repousem, descansem, até se completar o número dos seus conservos e dos seus irmãos que vão ser mortos. Amados, chegará um tempo e não está longe que nós vamos ser martirizados, todos nós. Não vai ter escolha. Ninguém vai morrer de véspera, mas também ninguém vai deixar de morrer. Nós precisamos entender isso, amados. Todos nós vamos sofrer. Quero terminar. Não sei se você já ouviu falar desse homem, a foto, Mateus. Esse é um pastor luterano. Morreu em 2001. Richard Wurmbrand, romeno. Foi preso e torturado pelo regime comunista da Romênia. A história desse homem é incrível. A sua esposa se chamava Sabina. Ficou presa 3 anos e submetida a trabalho escravo. Ele ficou preso mais de uma década. Esse casal decidiu, olhe para mim, decidiu sofrer as consequências, por mais difíceis e sombrias que fossem. Quando os nazistas ocuparam a Romênia, Richard arriscou sua vida pregando o seu evangelho, o evangelho de Jesus. Foi preso e espancado pelos nazistas. Em 1944, quem entende um pouco de história sabe, termina a Segunda Guerra, países que haviam sido dominados pelos nazistas, libertados por forças soviéticas, sai o diabo, entra o cão. Sai o nazismo, entrou o comunismo. Em 1944, os comunistas tomaram o poder. E agora, com 1 milhão de soldados ocupando o país, veio a grande prova. Meu amor, esse casal estava num culto no congresso de pastores, patrocinado pelo governo. Porque uma das estratégias do nazismo, comunismo, qualquer poder totalitário, é primeiro granjear o apoio das igrejas, dos evangélicos. É assim.
O evento estava sendo transmitido ao vivo, Roberta, pela Rádio Nacional. Pastores dominados por Satanás, porque há pastores não convertidos, elogiavam o regime comunista. Imagina só, líderes cristãos apoiando o regime ateu. Richard e Sabina estavam incomodados, Elinho. E aí Sabina chega para Richard e fala o seguinte, eu me arrepio até hoje, Natália. Richard, levante-se. Ney, a mulher chegou para ele e falou o seguinte, Richard, levante-se e lave essa vergonha da face de Cristo. Eles estão cuspindo na cara dele. Zélio. O maridão respondeu, o Richard, se eu fizer isso, você perderá seu marido. E a Sabina respondeu, de imediato, não quero ter um covarde como marido. Ele levantou, foi ao microfone. Todo mundo esperava um discurso endossando o novo governo. Ele declarou que seu dever como cristão era glorificar a Deus e a Cristo. Não terminou seu discurso. Todo o governo ficou de olho nele, toda a máquina governamental. Depois de 3 anos, em 1948, mais precisamente 29 de fevereiro, ele, enquanto ia para a igreja, para o culto, uma van da polícia secreta parou do lado dele e ele foi puxado por 2 homens. Lançado na prisão, a primeira coisa que fizeram foi mudar seus documentos para ele ser dado como desaparecido. Seu nome foi mudado de Richard Wombrand para Vassili Georgescu. Foi proibido de pronunciar seu nome verdadeiro. Quando embaixadores, familiares, ele homem público, viam nas listas, o nome dele não estava lá. Eu vou encurtar um pouco, amados, a história desse homem. Torturado por amor a Cristo. Depois você vai no Google, tem livro lá. O livro e informações. Esse homem ficou preso 14 anos, clamando dia e noite por justiça. Para ele ser preso? Para ele ser solto? Não. Pela justiça de Deus na terra. Você não tem que orar por você. Para de fazer aquela oraçãozinha por você. O evangelho não diz respeito a você. Ficou doente. Foi colocado na sala da morte. 2 anos. Pregou o evangelho. Na década de 60 ele foi libertado, reencontrou sua esposa, seu filho e fundou um ministério chamado Voz dos Mártires. Quero terminar com uma frase dele. Nós somos chamados a ser discípulos, não clientes, não consumidores, não buscadores casuais de conveniência carnal. Em vez disso, com alegria, nós negamos a nós mesmos e tomamos nossa cruz diariamente. Levante-se, meu queridão e minha queridona. Você ainda acha que tem causas, que está apresentando causas diante de Deus, né? É muito pouco. Eu não estou dizendo que você não deve orar pela unha encravada, pelo diagnóstico que você está tendo, pela crise financeira, por um celular novo que você quer comprar. Igual uma criancinha hoje para mim falou, isso é... Mas ela é criança, tem gente que não cresce. Ela é criança, eu falei, minha filha, e aí, tem novidade para me contar? Ela pensou assim, não pastor, tá tudo normal.
Depois de algum tempo ela voltou, pastor, meu celular pifou. Gente, mas é uma criança. Mas tem gente que é adulto e fica com essas besteiras. Cara, acorda. Ore pelo reino de Deus, pela justiça dele. Aleluia. Tem mais coisas acontecendo no mundo que você não está nem imaginando. E tem guerra para a gente lá em cima, gente. Com anjos, arcanjos, vamos guerrear. Aleluia. Pela salvação do nosso bairro, amém? Pela libertação da nossa família, amém? Aleluia. É isso. Defende a minha causa. Esse mundo só tem juiz iníquo. Mas nós temos um homem, um Deus, o Filho do homem, que virá e fará justiça a todos os seus escolhidos. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Você crê nisso mesmo? Aleluia. Então ora. Orar é tomar partido por Deus e pelo seu reino, em clamor fervoroso por justiça na terra. Oh, Deus. Deus, eu vou tomar partido. Eu vou tomar partido. Não é contra a agenda cultural. A agenda cultural ela é importante. Tem gente até que é chamada para lutar contra a agenda cultural. Mas a igreja não tem que lutar com a agenda cultural. A igreja tem que lutar contra as hostes espirituais malignas. Ah, Deus. A igreja luta de joelho, amados. Aleluia. A igreja cai de pé. A igreja milita. Somos a igreja militante, amém? Os músicos podem estar vindo. Somos a igreja militante. Somos a igreja que vai morar no céu. Somos a igreja que agora o pão, o cálice serão servidos. Como súditos do rei. Estamos aqui para lutar, amados. Não contra homens, não contra sistemas, não contra políticas públicas. Não dá. Entra governo, sai governo, gente, é a mesma coisa. E vai ser assim. Se você confia em homem, você está perdido, cara. Tem que lutar pela causa do Evangelho. O Senhor vai encontrar fé quando chegar, o Filho do Homem vai encontrar fé. Diga, Senhor, o Senhor vai encontrar fé no meu coração. Estenda suas mãos antes de receber o cálice, antes de receber o pão. Não, Senhor, eu estou aqui. Eu só tenho fé